A gente volta com o Rio Claro Notícias de hoje, agora para falar da Quaresma, né? E para isso, comigo aqui o padre Otto Dana, da paróquia de Santana. Tudo bem, padre? Graças a Deus, tudo em ordem. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente vai falar um pouquinho, né, desse tema, desse período tão importante aí para os cristãos, que é esse período que antecede a Páscoa. Né? E eu queria que o senhor explicasse, em primeiro lugar, o que é a Quaresma, né? Qual que é o principal significado desse período? Bom, não dá para pegar a Quaresma isolada do contexto do calendário católico. Nós católicos, como aliás acontece com outras religiões, constroem junto com o calendário civil, que começa no dia 1º de janeiro e vai até dia 31 de dezembro, esse calendário universal. Então, dentro desse calendário, então, a religião constrói o seu calendário próprio, que no nosso caso chama-se Ano Litúrgico Pastoral. O nosso calendário católico, ele se constrói a partir de 4 grandes momentos chamados ciclos. Então você tem o primeiro ciclo, que é o ciclo do nascimento, onde você celebra o nascimento de Jesus, mas muito mais do que o nascimento de Jesus, a proposta de você renascer. Então há um erro muito grande da gente pensar o Natal apenas como o dia 25 e Jesus no berço. O importante do Natal é uma proposta de você renascer a cada ano, você entrar novamente no útero materno para você retomar a vida e começar a reviver. Então esses 3 grandes ciclos, que é o Natal, a Páscoa e Pentecostes, eles são preparados, são celebrados, vividos e depois ainda são explorados no seu conteúdo durante um certo tempo. Então veja o Natal, por exemplo. Ele foi preparado pelas 4 semanas do Advento, celebrado no dia 25, depois uma série de outras celebrações, que Jesus na família, Jesus entre os pagãos, representados nos Reis Magos, e o Natal chega até a quarta-feira de cinzas. Muita gente pensa que porque acabou o panetone, acabou o Natal. Aliás, muitos católicos seguem o ano litúrgico não pela igreja, mas pelo supermercado. Chega lá, por exemplo, vê o supermercado abarrotado de panetones. Ah, mas acho que estamos no Natal, porque está cheio de panetone. Agora, comercial, agora, por exemplo, vai no supermercado, vê tudo cheio de ovos de Páscoa. Fala, a Páscoa deve estar próxima porque está... Então, o referencial hoje não é mais a igreja, onde você acompanha o ano todo a evolução do ano litúrgico. Acompanha pelo supermercado. Mas tudo bem. Então o Natal é preparado pelo Advento, celebrado no dia 25 e depois ainda explorado no seu conteúdo até a quarta-feira de cinzas. Aí você começa o segundo grande ciclo de preparação para a Páscoa, que foi começado agora com a quarta-feira de cinzas e vai durante esses 44, 45 dias até chegar a Semana Santa e a Páscoa. Celebrada a Páscoa, que não é apenas um dia, mas é todo um ciclo, então tem mais 5, 6 semanas de celebração da Páscoa, como se fosse uma festa só, e aí então nós partimos para o terceiro grande ciclo, que é o mais longo do ano, que é o ciclo de Pentecostes, o ciclo de coisas. Então a Quaresma não tem a ver com a quaresmeira. Aliás, há pouco tempo alguém me perguntou se a Quaresma é por causa da quaresmeira que floresce agora. Aliás, está muito bonita a cidade com as quaresmeiras. Não é. É a quaresmeira que pegou o nome de Quaresma, porque coincide sempre com esse tempo de Quaresma. Então, a Quaresma é justamente o tempo que a grande proposta de a gente agora ressuscitar. Então, é o caminho para você chegar à Páscoa. Não só a Páscoa de Jesus, mas sobretudo a sua. E não tem nada a ver com ovo. A gente pergunta para a criança, o que a gente celebra na Páscoa? É o coelhinho. Mas coelhinho bota ovo? Não. Né? Aí vem a pergunta mais difícil de responder para a molecada. Foi tudo deturpado, né? Inclusive o Natal, o grande personagem do Natal já não é mais Jesus. É o Papai Noel. Da Páscoa também, se você perguntar,
não sabem o que é Páscoa e não sabem o que é a ressurreição, sabem que é o tempo dos ovos de Páscoa, do coelhinho e tal. Perderam até o significado de que o ovo é justamente a fonte da vida. E quando o pintinho se faz lá dentro, ele está no escuro, como Jesus passou 3 dias no seio da terra e depois explode para voltar ao mundo. Então a quaresma é justamente um tempo muito especial de a gente agora ir para o deserto. É interessante como é que começa na liturgia o tempo da quaresma. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O que é o deserto? Não é simplesmente o lugar, talvez Jesus nem tenha sido levado para um deserto concreto, mas é o clima de deserto que você deve criar. O deserto é apenas areia, sol e só. Então o silêncio absoluto. Um silêncio que nada te distrai, não há shopping, não há balada, não há supermercado, não há buzinaço, não há barulho, é você e Deus e o deserto. É a partir daí também, padre, que tem aquela questão do incentivo ao jejum. Isso. Realmente entra nesse processo, por exemplo, de a pessoa deixar um pouquinho de lado o consumismo, jejum talvez não só de alimento, mas em geral, né? Em geral. O consumismo, tudo aquilo que escraviza você. Por exemplo, você se escraviza facilmente ao smartphone. Tem gente que fica o dia inteiro lá. A quaresma é um momento de você dar um tempo para si mesmo. Nós vivemos hoje um tempo de tal agitação, de tal agito, que dá a impressão que estamos dentro de um grande liquidificador e somos jogados contra a parede E você chega à noite em casa e diz assim para a esposa, diz assim para o marido, nossa, hoje estou um bagaço. E de fato, a gente não se dá tempo para si mesmo. A gente vive mergulhado nesse barulho, nessa zoada, coisa. Agora, como fazer um deserto? Nós, seres humanos, temos o privilégio de, mesmo no meio de um show de 1 milhão de pessoas, você é capaz de formar uma bolha de silêncio dentro de si mesmo, se isolar e até fazer uma oração dentro daquele show todo, mesmo que não seja um show da renovação carismática, seja um show de um artista. Você tem capacidade de você se isolar. Então, não é tanto largar Rio Claro e ir para um deserto. É você criar um deserto dentro de si mesmo, um clima de deserto. Agora, a curiosidade, padre, é que muita gente pergunta, e não tem essa informação, que a Páscoa, ela muda, a Semana Santa ela muda conforme o ano. Um ano um pouquinho mais tarde, um ano um pouquinho mais cedo. Isso. E o Carnaval acompanha. Eu queria que você explicasse por quê. É que no chamado ano litúrgico, no nosso calendário católico, existem as festas fixas. Natal, por exemplo, sempre dia 25, Santo Antônio, dia 13 de junho. Então, agora, existem as chamadas festas móveis. Acontece que esse calendário é formado por uma equipe lá do Vaticano, baseado no movimento dos astros. Do solstício, então o grande momento, o auge da formação do Sol. Então, a partir daí, então, existem essas festas, como o Corpus Christi também é numa quinta-feira, mas nem sempre na mesma data do mês. Então, são as chamadas festas móveis. Então, a Páscoa é uma dessas festas, dessas celebrações móveis. E, na verdade, o Carnaval que acompanha a Páscoa 40 dias exatamente. Antes. Né? Por isso que muda bastante. Agora, na Bíblia, o número 40, ele é uma referência, né? É uma referência. Não é 30 dias mais 10. É um número aleatório. No sentido é esse. É um tempo suficiente para você parar, refletir e tomar as grandes decisões da vida. Então, as várias vezes que aparece o número 40 na Bíblia, 40 dias lá no Monte Sinai, 40 dias de Jesus no deserto, é apenas uma referência para dizer, eu preciso desse tempo para calar, ir para o deserto, criar o clima de deserto e ver quais as grandes decisões que eu vou tomar. Não é 30 mais 40, mais 10, 40. Não é um número fixo também. É um tempo necessário para você tomar as decisões. E a quaresma foi justamente nessa primeira semana
da quaresma mostra Jesus 40 dias lá no deserto, então refletindo, porque logo em seguida ele começa a levar a mensagem, o projeto de vida dele para o povo. Agora, o que tem de preparativo, né, dentro da igreja, nesse processo todo aí, a campanha da fraternidade, a gente sabe que é um grande evento anual que acompanha esse processo da quaresma. O que é feito dentro da igreja, junto às comunidades, antes da grande data que é a Páscoa? Há vários exercícios coletivos e também individuais. Um exercício individual, por exemplo, é a proposta de jejum, que não precisa ser necessariamente só na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Você pode estabelecer o seu jejum particular. Inclusive, tem muito mais mérito do que você simplesmente cumprir a lei. Que, aliás, você pega o jejum da sexta-feira santa... 10 quilos de peixe no almoço, né, o jejum. Tem gente que passa a Semana Santa pescando para garantir o almoço do jejum. E muito peixe, né? Não come carne, mas come muito peixe. Aquela bacalhoada nadando no azeite... Aí dá aquela noia toda, em vez de você ir nas cerimônias da Sexta-feira Santa, você vai dormir e ainda achar ruim se a procissão passar perto e incomodar o seu sono. Então há o jejum, há as chamadas vias sacras, há o estudo da campanha da fraternidade, e a campanha da fraternidade tem esse sentido. A quaresma não é apenas um exercício de piedade particular, mas comunitário, coletivo. Então, nós estamos... No 50º ano das campanhas, já são 50 campanhas da fraternidade realizadas no Brasil. E é só no Brasil que tem campanha da fraternidade. Que, aliás, fraternidade não precisava de campanha, né? Ela deveria ser, deveria brotar espontaneamente. Então, a cada ano, a igreja oferece um tema da realidade brasileira onde a caridade não alcança. Então, por exemplo, sobre a terceira idade, sobre a questão da saúde, sobre a questão do emprego, a questão do salário. E nesse ano, a igreja posta no meio da sociedade, a serviço da sociedade. A igreja não existe apenas como núcleo de igreja-templo, onde você vai rezar a missa, fazer a procissão, mas ela como influenciadora da realidade social. Então, nesse ano, provavelmente, é o grande ano de repercutir na sociedade brasileira a questão da corrupção, a questão dos desmandos na condução do governo. Então, igreja e sociedade, que aliás, ela já é uma sociedade, uma parte da sociedade, mas enfoca sobretudo essa atuação da igreja na sociedade. Na verdade é uma coisa só, né? Uma coisa só. A igreja sempre teve essa função social de formar opiniões, né, ou de ajudar na construção da formação de opiniões, né, da cidadania, e esse tema vem muito a calhar esse ano. Opa, esse ano. Agora, aí precisa ter o engajamento do pessoal, se dispor a isso, participar dos grupos que se formam na redondeza, assim, perto de casa, ou às vezes são feitos na própria igreja. Então é um momento de você exercer várias coisas propostas da quaresma. Agora a Páscoa ela é realmente o momento máximo, né, para a igreja, né? É muito mais importante do que o Natal. A primeira celebração que se fez na igreja, já nos primeiros séculos, foi justamente a Páscoa. É no fato da ressurreição de Jesus que está a base da nossa fé, da nossa esperança e do nosso agir de cristãos. O Natal, todo mundo nasce. Embora tenha havido alguma particularidade no nascimento de Jesus, mas não é o forte de Jesus que todo mundo nasce. Agora, você morrer e 3 dias depois voltar a viver, isso é só de Jesus. Então, por isso que é o fundamento da nossa fé e por isso a grandiosidade da celebração da Páscoa. Então, inclusive, a Semana Santa não termina na Sexta-feira Santa. Tem muita gente que adora um Deus morto, o Jesus sepultado. Então, a procissão do Senhor Morto, por exemplo, é enorme. Você convoca para uma procissão da ressurreição no dia seguinte, não tem metade da gente que foi na procissão do Senhor Morto. Então, reciclar um pouco essas ideias. Falta um entendimento talvez um pouquinho melhor aí, Exato. Né? Padre, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Né, pelo bate-papo a respeito da quaresma e todo esse período muito importante aí para os cristãos. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado a vocês. Tá bom. E o Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal tvclaré.com. Participe das nossas enquetes e nossa reprise às 10 horas da noite. A gente volta amanhã, 12h30. Até lá.